Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Queridos, que bom nós estarmos mais uma vez aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto que eu tenho certeza vai impactar muito a sua vida. Eu quero que você hoje aperte o cinto, porque o navio vai balançar um pouquinho. Portanto, se segure. Hoje nós vamos falar de um assunto sobre o pecado. Este é um assunto que muita gente não gosta de ouvir, porque muitas vezes espera aquelas mensagens bonitas, lindas, maravilhosas, dóceis, mas é necessário nós falarmos aqui a respeito do pecado. Portanto, aperte os cintos, porque nós vamos passar agora por alguns momentos de grande turbulência. Fique firme aí. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo do Pai revele em nós a nossa natureza perversa. Eu quero estudar um pouquinho hoje sobre esse tema. O pecado é coisa muito séria. O pecado é coisa séria. Então, aperta aí os cintos para você não cair de onde você está. Fique bem firme para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler inicialmente em 1 João capítulo 3. 1 João 3, vamos ler o versículo 8, a parte A. E depois vamos ler Romanos 6:23, a parte A. E depois vamos ler Judas, capítulo 1, o verso 5. Então, em 1 João 3:8, a palavra de Deus diz assim: quem comete pecado é do diabo. Preste bem atenção na leitura da palavra de Deus. Quem comete pecado é do diabo. Isso é muito sério. Agora vamos ler em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler o verso de número 23. A palavra de Deus assim nos diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Agora vamos para Judas. Judas capítulo 1. Vamos ler o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo uma vez por todas. Deixa eu ler de novo aqui. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vamos orar. Nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede, por esse dia de vida, por essa porta que o Senhor tem aberto para nós pregarmos a tua palavra com liberdade. Pai, como nós precisamos, ó Pai, conhecê-lo. Que nesta manhã, que teu Espírito Santo, que o Senhor mesmo disse que quando ele viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, possa trazer a cada um de nós nesta manhã entendimento espiritual para compreendermos a sua palavra. Fala com cada um de nós, nos mostra quem nós somos e também nos mostra a obra que Cristo realizou lá naquela cruz para nos libertar do nosso pecado. Nós oramos em nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Olha, nós lemos aqui inicialmente esse texto, 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz claramente que todo que comete pecado é do diabo. E nós vemos claramente pela palavra de Deus que o pecado, ele consegue dominar o coração humano. E se fosse pela sua vontade, condenaria cada alma. Porque nós vemos claramente nesse texto aqui, quem comete pecado é do diabo. E se nós não compreendermos a nossa própria perversidade, ou nós não enxergarmos o nosso pecado como Deus o vê, jamais
nós poderemos entendê-lo ou fazer uso do remédio contra ele. E aqueles que tentam justificá-lo, negligenciam a justificação de Deus. Até nós compreendermos quão totalmente repugnante o nosso pecado é, nós nunca poderemos conhecer verdadeiramente ao nosso Deus, ao nosso Pai. Primeiramente, nós temos que saber quem somos nós. Queridos, o pecado não é brincadeira. O pecado é coisa muito, mas muito séria mesmo. Eu não estou aqui para agradar a ninguém, nem para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para dizer que o pecado é uma coisa muito séria. O pecado, ele é abominável a Deus. Por quê? Porque Deus odeia o pecado. E hoje a gente vai ler muito a Bíblia. A gente vai fazer um passeio dentro da palavra de Deus para vermos alguns textos aqui que muita gente não gosta de ler. Uma coisa que a palavra de Deus revela é que Deus, ele odeia o pecado. No livro de Deuteronômio, no capítulo 12, no versículo 31, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele odeia o pecado. Por quê? Porque o pecado é do diabo. Então Deus não pode, de fato, amar aquilo que é do diabo. E quem comete pecado é do diabo. Não estou dizendo que Deus não ama o pecador. Ele ama o pecador, mas ele abomina, ele odeia o pecado. Em Deuteronômio, capítulo 12, verso 31, a palavra de Deus diz assim. Deuteronômio 12, verso 31. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Para Deus, o pecado é abominável. Deus, ele detesta o pecado. Sabe por que ele detesta o pecado? Porque Deus é puro de olhos. Ele não pode contemplar o pecado. Por exemplo, eu quero que você leia na sua Bíblia em Abacuque, no capítulo 1, no versículo 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então nós vamos, lendo esse versículo aqui, nós vamos entender porque Deus, ele detesta, ele odeia, ele abomina o pecado. Por quê? Porque a palavra fala assim, Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui, bem no início desse versículo, a palavra fala que Deus, ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Ele não pode ver o mal. Então agora a gente vai entender porque o pecado é sério. Quando Jesus Cristo estava lá naquela cruz, quando mais ou menos meio-dia, ele nos atraiu a si. Ou seja, o nosso pecado foi colocado no corpo de Cristo e ali o Senhor Jesus, que é santo, que é puro, que tinha intimidade com o Pai, que era um com o Pai, ele recebeu o nosso pecado. Com isso, o nosso Pai Celestial teve que desviar a face do Filho. E o Filho entrou em desespero. Por isso que o pecado, ele é contrário à própria natureza de Deus. Deus não pode contemplar o mal, meus queridos. E nós temos que ter os nossos olhos abertos para verificarmos que nele, no Pai, é que ele é luz e não há nele treva nenhuma. E a pena máxima para o pecado é a morte. É exigida para cada infração contra a lei de Deus. Por exemplo, lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então, quantas almas são pecadoras? Todas as almas que nascem neste mundo são pecadoras e o destino delas é a morte. Queridos, até a menor transgressão, ela é digna da mesma pena severa.
Por quê? Porque lá em Tiago, no capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Olha, falando sinceramente, o pecado, ele mancha a alma. O pecado, ele suja a alma. O pecado, ele ofusca a nossa visão. Ele rebaixa a dignidade da pessoa. Ele obscurece o entendimento da pessoa. Torna-se piores que animais. O pecado nos faz ser piores do que animais, porque os animais não podem pecar. Agora, o nosso pecado polui a nossa alma. Ele corrompe, ele suja. Todo pecado é vulgar, é repulsivo e revoltante aos olhos de Deus. E a Bíblia o chama de imundícia. Lá em Provérbios, no capítulo 30, eu quero chamar a sua atenção para essa leitura. Provérbios, capítulo 30, vamos ler aqui o versículo 12. Preste atenção nessa leitura de Provérbios 30, verso 12. A palavra de Deus diz assim: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Isso é muito sério. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem está dizendo. Provérbios 30, 12. A palavra fala: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. São pessoas que às vezes estão dentro da igreja, porque muitas vezes, porque eles pensam que foram batizados nas águas, significam que foram libertos do pecado. Claro que não foram. A única maneira de sermos libertos do pecado é crendo em nossa morte e ressurreição com Cristo. É crendo que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, Ele nos levou a morrer no seu corpo. Conforme diz Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Você já morreu com Cristo, meu querido. Você que me ouve nesta manhã, você que está ouvindo esta mensagem, ela é muito oportuna para a sua vida. Talvez Deus esteja te tocando em seu coração agora. Talvez você acha que é aos seus próprios olhos, porque você não rouba, você não mata, você não fuma, você ajuda muitas pessoas com obras de caridades, ou talvez dê muitas esmolas. Mas a palavra fala que há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. São aquelas pessoas que têm um conceito bom de si mesmas. Mas a parte B desse verso fala que jamais foram lavados da sua imundícia. Jamais foram lavados da sua imundícia. E em Ezequiel, capítulo 24, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Olha só que texto muito pesado, muito pesado. Na tua imundícia está a luxúria. Por quê, queridos? Todos nós somos como imundo. A palavra de Deus é muito clara em nos mostrar. Em Isaías, capítulo 64, versículo 6, a Bíblia diz que mas todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapos da imundícia. E na nossa imundícia está a nossa luxúria. Há também por detrás desta imundícia uma luxúria religiosa. E Deus, Ele quis lhe purificar. Talvez esteja nesse momento tentando lhe abrir os olhos para que você volte para a palavra de Deus e creia que lá naquela cruz Cristo lhe atraiu, lhe incluiu no seu corpo, lhe crucificou a sua velha natureza, lhe fez morrer com ele para o pecado e operou em sua vida uma libertação. Mas você não quer ser liberto do pecado. Tem um texto muito interessante lá em Tiago,
capítulo 1, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A alma de todo ser humano, ela está contaminada pelo pecado e por isso ela é imunda. Olha, eu vou mais fundo aqui. Eu vou dizer para você que o pecado, ele é comparado ao vômito. E os pecadores são os cães que voltam ao seu próprio vômito. Ou você nunca leu Provérbios, capítulo 26, versículo 11? Provérbios, capítulo 26, versículo 11, a palavra de Deus diz que, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia, que ele confirma a sua estutícia. Mas às vezes está dentro da igreja, lá, pulando, está louvando a Deus, talvez até faz parte do grupo de louvor, talvez até prega a Bíblia, mas nunca teve seu coração regenerado, mas nunca passou por uma experiência de morte com Cristo na cruz. Porque enquanto você não morrer, aliás, enquanto você não crê que você morreu com Cristo na cruz, você continua sendo um pecador não regenerado. A Bíblia é muito clara que, como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. E quando você morrer, você pode ter certeza que você vai para o inferno. E bem na porta do inferno tem uma placa muito grande: favor entrar aqui sem esperança. Você já leu esse texto na Bíblia? Muitos dizem aí, que a esperança é a última que morre. Claro, se a pessoa não tem a vida de Cristo, se essa pessoa nunca morreu e ressuscitou com Cristo, a esperança, sem dúvida alguma, é a última que morre. Porque lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, quando uma pessoa, às vezes, que ela pensa que é convertida, mas ela está tão somente convencida, quando ela morre, ela vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. E a expectação da iniquidade se desvanece. Muito diferente daquele que teve o privilégio e os olhos abertos para crer que está crucificado com Cristo e que morreu com Cristo. Porque Romanos, capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus diz que aquele que morreu, justificado está do pecado. Somente aquele que morreu com Cristo. Guarde bem isto. Isto não é brincadeira da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a nossa religião. Ele tem compromisso com a sua palavra. E a palavra de Deus diz que aquele que morreu, justificado está do pecado. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. E você tem que responder diante do Senhor. Você já morreu com Cristo? Porque se você ainda não morreu com Cristo, quando você morrer, a sua esperança vai morrer e você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz que, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. E lá em Salmos, capítulo 9, Salmos 9, no versículo 17, a Bíblia ela é muito categórica e clara em nos dizer que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então a Bíblia aqui é muito clara. Morrendo o perverso, morre a sua esperança. E no Salmo 9,17 fala que os perversos serão lançados no inferno. Será que você não faz parte deste grupo de perversos? Saiba de uma coisa, você está indo para o inferno. Queridos, mas é tempo de você despertar do teu sono. Deus em Cristo está lhe dando uma oportunidade para você vir a crer que lá naquela cruz você morreu com Ele.
Isso é muito sério. Creia na palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo. Fique firme nesta verdade. A palavra de Deus diz lá em Jó, no capítulo 18, no versículo 14, que o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Jó, capítulo 18, verso 14. A palavra fala que o perverso, quem é o perverso? Talvez pode ser aquele crente que está dentro da igreja. Aquele que canta no louvor, aquele que participa de todas as reuniões de oração, é aquele que prega a Bíblia, é aquele que ora. Contudo, se não tiver a certeza do novo nascimento, a palavra de Deus diz aqui que o perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. Quem é este rei dos terrores? É o diabo. É o diabo. Então, queridos ouvintes, não brinque com o assunto do pecado. O pecado é coisa muito séria. É muito séria. O pecado ele é chamado de lamaçal. E os pecadores são os porcos, esses porcos que rolam nele. É isso que a palavra de Deus nos mostra de uma forma tão clara, lá no Salmo 69, no versículo 2. Eu sei que essas verdades aqui doem, machucam, mas eu preciso de dizer a verdade para você, meu querido, para que você não morra e vai para o inferno. O pecado é chamado dentro da palavra de Deus como lamaçal. Se o pecado é lamaçal, os pecadores são os porcos que ficam lá brincando nele, rolando nele. Olha só, deixa eu fazer a leitura do Salmo 69, verso 2. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Se você está atolado no lamaçal de lama do pecado, é porque é um porco ainda, é um perverso. E lugar de perverso é no inferno, porque no céu não vai entrar nenhuma coisa impura. Porque quem comete pecado é do diabo. E o salário do pecado é a morte. É a morte eterna, separação, ser banido da presença de Deus para todo sempre. Não brinque com este assunto do pecado. O pecado é coisa muito séria. O pecado é semelhante ao cadáver em putrefação. E os pecadores são os túmulos que contêm o mau cheiro e a sujeira. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Por exemplo, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 23. Mateus 23, eu quero ler com vocês aqui o versículo 27. A palavra de Deus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Queridos, olha só, é Jesus quem está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiados, que por fora é muito bonito, se mostram belos, né? Tem um cabelo bonito, olha, tem uma saia bonita, né? Tem a barba bem feitinha, mas olha, aquele terno, aquela gravata, mas o coração não foi trocado ainda. Significa que por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. E uma coisa muito séria, eu vou dizer para vocês nesta manhã: o pecado, ele transformou a humanidade em uma raça poluída e imunda, e a cada dia que passa está apodrecendo mais e mais. Veja a sua volta, liga a TV, veja os noticiários, o que é anunciado. Queridos, as terríveis consequências do pecado inclui o inferno, sobre o qual Jesus disse, né? Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranque-a e lance-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E as Escrituras, elas descrevem de uma forma tão clara o inferno como um lugar terrível e medonho,
onde os pecadores são atormentados com fogo e enxofre. Eu quero fazer uma leitura aqui de Apocalipse, capítulo 14, 2 versículos, os versículos 10 e 11. Presta atenção na leitura da palavra de Deus. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Queridos, essas verdades elas se tornam mais alarmantes ainda quando nós percebemos que são parte da palavra inspirada de um Deus de infinita misericórdia e graça. Deus é misericordioso e gracioso, mas Ele odeia o pecado. E tem gente que gosta do pecado. E quem comete pecado, a Bíblia diz em alto e bom som, é do diabo. E Deus, Ele quer que nós entendamos a excessiva pecaminosidade do pecado. É terrível. Romanos capítulo 7, versículo 13. A palavra de Deus nos mostra que acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Por isso que eu quero dizer para vocês, não ousemos encará-lo com leviandade, ou rejeitar a nossa própria culpa frivolamente. Porque quando encaramos o pecado como ele é nosso dever odiá-lo. E a palavra de Deus, ela vai até mais fundo que isso. A palavra de Deus lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 43, a palavra fala assim: ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Agora, você tem nojo de você mesmo? Você tem nojo do seu pecado? Olha, raríssimas são as pessoas que têm nojo do seu pecado. Tem nojo do seu pecado. A palavra fala que quando nós nos lembrarmos dos nossos caminhos e dos nossos feitos com que nós estávamos contaminados, nós teríamos nojo de nós mesmos. Em outras palavras, quando verdadeiramente vemos o que o pecado é, longe de obter a nossa autoestima própria, nós nos desprezaremos. Olha aqui. O pecado, ele penetra no mais íntimo do nosso ser. Ele faz um estrago terrível, assolador, destruidor. E tem gente que ainda ama o pecado. Ama o pecado. O pecado, queridos, ele está bem no âmago, no centro, na essência de toda a alma humana. É por isso que ele precisa ser tratado. O Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em Mateus, no capítulo 15, dos versículos 19 e 20. Presta atenção, Mateus 15, 19 e 20. A palavra de Deus nos diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Quem disse isso aqui foi Jesus. Agora, você acha que Jesus Cristo estava errado nisso que ele estava dizendo? Se você for sincero com você mesmo, você vai saber que o seu coração ele é enganoso, que o adultério está dentro de você. É que, queridos, e Satanás ele é muito astuto. Ele sabe daquilo que nós gostamos. Ele sabe que o coração do homem é contaminado. Ele sabe que o coração do homem é adúltero, é homicida, que só tem furto, falso testemunho, blasfêmias. E tudo isso contamina o homem. Então ele providencia coisas. Porque se no coração do homem tem adultério, ele vai providenciar uma maneira para o homem adulterar. Mas não é o diabo que vai adulterar. Ele só vai preparar o palco
mas quem vai adulterar somos nós, é o homem. Lá em Lucas capítulo 6, verso 45, a Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. E como têm sido as tuas palavras? Queridos, o pecado, ele não é uma fraqueza ou um vício pelo qual não somos responsáveis. Ele é um antagonismo ativo e também intencional contra Deus. E os pecadores, livre e prazerosamente, eles optam pelo pecado. E por quê? Porque está na natureza humana amar o pecado e odiar a Deus. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Depois você pode ler lá na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 7. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Essa palavra aqui, pendor, ela significa inclinação da carne. A inclinação da carne não faz outra coisa a ser inimiga de Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, verso 24, a palavra de Deus diz que e os que são de Cristo, presta atenção, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É os que são de Cristo. Os que não são de Cristo são uns bons crentes, frequentam a igreja, foram batizadas, estão lá na igreja, né? Iludidas, enganadas, mas talvez até com raiva desta mensagem. Tem muita gente que deixou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, porque falou, esse pastor Cláudio, ele é muito duro em suas pregações, ele espanta as pessoas. Claro, eu tenho aqui que pregar a verdade da palavra de Deus. Doa quem doer. Não estou preocupado se espanta você ou não. Eu quero que você entenda que se a sua natureza não for crucificada e morta com Cristo, você ainda é um pecador. E por ser pecador, você pratica o pecado. E se você pratica o pecado, a Bíblia diz em 1 João 3,8 que quem pratica o pecado é do diabo, não é de Deus. E a pessoa, ela está convencida de que é de Deus. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Em outras palavras, o pecado é rebeldia contra Deus. E os pecadores raciocinam no próprio coração assim: com a língua nós vamos prevalecer, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Não é assim que eles pensam? Não é assim que está escrito lá em Salmos 12, no versículo 4? Salmo 12, verso 4, a Bíblia diz assim, eles dizem assim, olha, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Falam o que querem, dizem o que querem, e por aí vai indo para o inferno do jeito que eles querem mesmos. E lá em Isaías 57, versículo 4, caracteriza os pecadores como crianças rebeldes que abrem a sua enorme boca e mostram a língua para Deus. Deixa eu ler para vocês esse texto aqui, Isaías capítulo 57, versículo 4. Olha só que coisa interessante aqui. Presta atenção na leitura. Isaías 57, 4, que fala assim: de quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda a árvore frondosa, sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Não são filhos da transgressão, descendência da falsidade? Tem muito aí crente com uma fachada muito bonita de filho de Deus, mas não tem nada a ver com filho de Deus. Nunca morreram com Cristo. E a Bíblia diz que sem o novo nascimento, ninguém vai entrar no reino de Deus. Muitas pessoas falam o seguinte: novo nascimento é quando eu aceitei Jesus, eu praticava aquelas coisas, não pratico mais. Isso não é novo nascimento, não. A Bíblia não fala que é assim. A Bíblia diz que se você não morrer com Cristo, se você não perder a sua natureza perversa, você vai para o inferno com toda a sua religião. Ah, mas o pastor da minha igreja disse que é assim, então eu creio no pastor.
para de crer no pastor e creia naquilo que a Bíblia está dizendo. Estou falando aqui não criticando pastores, porque os pastores sérios, aqueles que têm o chamado de Deus para pregar a verdade de Deus, esses são os pastores que apacentam. Mas tem pastores por aí que não tem nada a ver com relação a pregar a palavra de Deus, não. Pregam aquilo que o povo quer ouvir. E por isso que, olha, eu tenho atendido uma crentalhada, mas tantas pessoas que se dizem evangélicas, estão na igreja há mais de 15 anos, 20 anos, 30 anos, e que se morresse hoje, vai tudo para o inferno, porque nunca nasceram de novo. E novo nascimento é Deus tirando o nosso velho coração e nos dando um novo coração. É quando eu creio que eu morri com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo. Isto é novo nascimento. Se você de fato não crê que você morreu com Cristo, você ainda não está justificado do pecado. Por quê? O pecado, ele destronaria Deus e destruiria e colocaria o ego no seu lugar de direito. Todo pecado, ele é, em último caso, um ato de orgulho que diz o seguinte: olha, deu lugar, Deus, eu estou no comando, sai daqui, quem manda aqui é eu. É por isso que todo pecado, no seu âmago, é uma blasfêmia, e blasfêmia contra Deus. E para começar, nós amamos o nosso pecado, nós temos prazer nele, nós buscamos oportunidades para praticá-lo. Mas, no entanto, por sabermos instintivamente que somos culpados diante de Deus, inevitavelmente nós tentamos camuflar ou negar a nossa própria pecaminosidade. Olha, queridos, há muitas maneiras de fazer isso. Como nós observamos em alguns estudos que nós fizemos aqui, pela manhã, nós vimos que as pessoas pensam que um pecadinho, isso aqui Deus não vai se importar, isso aqui não tem nada a ver. Claro que tem. Claro que tem. Olha, e elas podem ser resumidas, a grosso modo, a 3 categorias: encobri-lo, justificar-nos ou ignorá-lo. Primeiro, nós tentamos encobrir o pecado. Lembra? Adão e Eva, eles fizeram isso lá no jardim, depois de ter pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 7, a palavra de Deus diz que depois que eles pecaram, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Para quê? Para que ele se escondesse da presença do Senhor. O rei Davi, vocês se lembram lá da história de Davi? Ele tentou em vão encobrir a sua culpa quando ele pecou contra Urias. Ele tinha adulterado com uma esposa de Urias, Batseba. Quando ela ficou grávida, primeiro Davi tramou um plano tentando fazer parecer que Urias era o pai da criança. Depois você lê na sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 11, leia esse capítulo inteirinho que vai relatar esse caso de adultério de Davi com Batseba. Então, quando lá o plano não funcionou, o que Davi fez? Ele conspirou para que Urias fosse morto. E isso somente agravou o seu pecado, porque durante todos os meses de gravidez de Batseba, Davi continuou encobrindo o seu pecado. E mais tarde, vocês se lembram que quando Davi foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu e confessou, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Queridos, segundo, nós tentamos nos justificar. O pecado é sempre culpa de alguém e nunca nossa. Adão, ele culpou Eva e a descreveu como a mulher que me deste. Então isso aqui mostra que ele também culpava Deus. Ele não sabia o que era uma mulher até acordar casado com uma. E Deus raciocinou ele era o responsável pela mulher que o vitimizou. E da mesma maneira, eu e você nos desculpamos pelos nossos erros,
porque nós pensamos que a culpa é de outra pessoa. Queridos, o problema nosso não são as outras pessoas. O nosso problema chama-se eu mesmo, é nós mesmos. Quando você se irrita com uma outra pessoa, não é a outra pessoa que lhe irrita, é você que é um irritado, é você que é um nervoso, uma nervosa, um implicante, um rabugento. Essa sua natureza é insuportável, ela precisa de morrer. Então Cristo já fez a obra, então creia, pelo amor de Deus, que você já está crucificado com Cristo e que Cristo é a sua vida. Porque senão você nunca vai ser liberto do seu pior inimigo, que não é o diabo não. O seu pior inimigo chama-se você mesmo, é a sua natureza insuportável. Vamos ficar com a palavra de Deus. A Bíblia é muito clara em mostrar quem nós somos. Nós temos uma mania de não assumirmos os nossos erros. E Deus, ele diz em Salmo 51, que ele ama a verdade no íntimo. No íntimo. Olha, ou nós argumentamos ter um bom motivo, ou nós convençamos a nós mesmos que é correto retribuir o mal com o mal. Ou então nós pensamos que se os motivos finais são bons, o mal pode ser justificado. Raciocínio errado de que os fins justificam os meios. Olha, nós chamamos o pecado de desequilíbrio. Nós rotulamos a nós mesmos de vítimas ou negamos que os nossos atos sejam pecaminosos. Por favor, me ouve com atenção. Não me entenda mal. Eu quero dizer para você que a nossa mente humana é de uma criatividade sem fim quando se trata de encontrar mecanismos para justificar o nosso erro, o nosso mal. Mas eu quero fazer uma terceira colocação para nós encerrarmos. Olha, muitas vezes nós ignoramos o nosso próprio pecado. Sempre pecamos por ignorância ou presunção. Lembra lá? Davi, ele orou o seguinte: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos, capítulo 19, eu li os versículos 12 e 13. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele nos advertiu sobre a loucura de tolerar uma trave nos nossos olhos e nos preocuparmos com o argueiro no olho do outro. Então, pelo fato de o pecado ser tão difuso, naturalmente, nós tendemos a nos tornar insensíveis ao nosso próprio pecado. Do mesmo modo que o gambá não é incomodado pelo seu próprio mau cheiro, porque gambá cheira gambá. Até mesmo uma consciência supersensível, ela pode não saber todas as coisas. Sabiam disso? O pecado, queridos, eles não se expressa necessariamente pelos nossos atos. Porque atitudes pecaminosas, disposições pecaminosas, desejos pecaminosos e um estado pecaminoso de coração são tão repreensíveis quanto as ações que ele produz. Foi o próprio Cristo que disse que a ira ela é tão pecaminosa quanto o homicídio, a concupiscência, quanto o adultério. Basta você ler depois lá em Mateus capítulo 5, a partir dos versículos 21. Olha, e o pecado, ele é coisa séria, porque ele é de tal maneira enganoso que torna o pecador insensível contra a sua própria perversidade. É natural nós desejarmos minimizar o nosso pecado, né? Afinal de contas, eu não sou tão mal assim, como que se ele não fosse de fato uma grande coisa. Afinal de contas, nós dizemos a nós mesmos: Deus é misericordioso, não é? Então ele vai me perdoar. Você continua vivendo essa vida de pecado. Olha, ele compreende o nosso pecado sim. E ele não pode ser tão duro conosco, não é mesmo? Não é assim que a gente raciocina? Queridos, mas pensarmos dessa maneira é deixar-se ludibriar pela astúcia do pecado. O pecado, de acordo com a palavra de Deus, é a transgressão da lei.
Deixa eu colocar para você me entender melhor em outras palavras. A palavra fala que aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por isso que pecado é qualquer falta de conformidade com o perfeito padrão moral de Deus. E a exigência central da lei de Deus é que o amemos a Ele, tão somente a Ele. Lucas 10, 27, a palavra fala que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento? Se você amasse, você se renderia à sua palavra. Mas a gente ama, sabe quem? Sabe quem que nós amamos? A nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa, as nossas próprias vontades. Queridos, eu já disse aqui no início que o pendor da carne ela é inimizade contra Deus. Por quê? Porque ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. E a nossa aversão natural à lei é tal que, mesmo sabendo o que a lei requer, ela suscita em nós uma ânsia pela desobediência. O apóstolo Paulo, ele escreveu lá em Romanos capítulo 7, se eu não me engano, deve ser a partir do versículo 5, que as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, olha, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Por isso que a inclinação do pecador pelo pecado é tal que este o controla. O homem é escravo do pecado, porém o busca com uma fome insaciável e com toda a paixão do seu coração, porque o homem ama o pecado, o homem gosta de pecar, ele não faz outra coisa a não ser pecar. Queridos, mas a palavra de Deus vem nos mostrar, para mim e para você nesta manhã, aquilo que Cristo fez lá naquela cruz. Por favor, lembre-se quando aqueles soldados romanos crucificaram Cristo, lá em João capítulo 12, verso 32 e 33, quando crucificaram Cristo, quando a cruz foi levantada da terra com o nosso Senhor Jesus ali crucificado, Jesus disse que, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, lá naquela cruz, quando Cristo foi crucificado, Ele nos atraiu. Para quê? Para que naquele momento da sua crucificação, fomos atraídos nele, foi para que o nosso pecado fosse incluído em Cristo, fosse crucificado com Cristo. E lá na cruz, no corpo de Cristo, nós também morremos para o pecado. Romanos, guarde bem esse texto, decora este texto, ele é muito importante. Romanos 6,6, a palavra de Deus diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele quem? Com Jesus. O que foi crucificado com Jesus? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. E Romanos 6,7, a Bíblia diz que, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E Romanos 6,8 fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Agora, quando você crê que você morreu com Cristo, sabe o que foi que aconteceu? Olha só o versículo 17 e 18 de Romanos capítulo 6. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É uma única vez, porque a gente só morre uma vez para o pecado. E uma vez, libertados do pecado, fomos libertos do pecado, porque nós conhecemos a libertação que Ele realizou por nós lá naquela cruz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu já estou crucificado com Cristo e morri. E se eu morri, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que me ouviu nesta manhã,
Creia na palavra de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra seu entendimento para você vir a crer que você já está crucificado com Cristo. Porque o salário do pecado é a morte. Cristo morreu, você também morreu, então a conta está paga. Você não tem que pagar mais nada. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, o teu recado foi entregue. Agora, meu Pai, cabe ao teu Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, tem misericórdia de todos aqueles que nos ouviram nesta manhã e que pelo teu Espírito tu tragas, meu Pai, a revelação desta palavra. Leva todos a compreender, a entender que morreram e ressuscitaram com Cristo. Esta é minha oração, entregando todos aqueles que nos ouviram nesta manhã no altar da tua graça, para que tu abra o seu entendimento e eles venham a crer que morreram e ressuscitaram com Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu lar. Eu tenho a marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu